Vamos lá? Começando a aula de hoje com a correção comentada de algumas questões que se encontram na página 13, tá bom? Então, de olho na escritura do gênero, temos aqui o texto Tangerine Girl, que foi o texto que nós analisamos detalhadamente ontem, tirando todos os elementos da narrativa, tá certo? Então, vamos lá. Começando pelo desenvolvimento, que existe o desenrolar da história amorosa ou a tentativa de concretizá-la. Assim, ocorre a exploração dos sentimentos, o encantamento e a idealização, em especial, a protagonista é movida pelo sentimentalismo e na crença em amor verdadeiro, um amor recíproco, em oposição aos soldados que só buscavam aventuras. Então, enquanto a moça ruiva queria um amor verdadeiro, os soldados queriam apenas o quê? Mais uma aventura. O título costuma fazer referência ao conflito, os elementos simbólicos do amor, a carta, a flor, o romantismo, havendo um conflito único, e o conflito estrutura-se em torno de um acontecimento. É quando ela percebe que esse amor não será concretizado. Então, vamos aqui, pessoal. E qual é o desfecho? Momento em que se procura solucionar um conflito. Neste caso, a forma desfavorável à protagonista. Então, coitada, né? Nós analisamos direitinho ontem a história de vida dela e, de fato, não foi muito fácil. Então, começando pela primeira questão, que fala o seguinte: o espaço narrativo, nesse caso, é um dos principais fatores que funcionam o conflito. Por quê? E aí? Onde é o ambiente que ocorrem essas situações? Vamos lá, deixa eu ler aqui a sugestão, tá bom? Sim, senhor. O ambiente onde acontecem as ações configura a relação a partir da distância entre as personagens. Caso isso não acontecesse, o amor da protagonista não ia crescer. Afinal, ela poderia ter descoberto antes que não havia um único soldado. Vamos entender isso daqui, tá, gente? Vamos entender. Deixa eu só colocar aqui, primeira questão. Vamos pensar, tá bom? Quais eram os ambientes? Onde que os rapazes estavam? E onde que ela estava? Então, entre o dirigível e o laranjal, como é que é essa distância? 1 metro só será? Muitos metros. Então, vejam só, pessoal. Acontece que, se ela estivesse mais próxima daquele ambiente, ela ia perceber que ali não havia somente uma pessoa. Deu para entender? Porque ela achava que, quando foi entregue uma carta, quando foi entregue uma flor, ela deduzia que tinha um soldado apaixonado. Se estivesse mais próximo a ela, ela ia perceber que dentro daquele lugar havia uma tripulação. Conseguiram entender a relação de espaço entre eles dois? Então, vamos lá. O ambiente, vou ditar para vocês, tá bom? De forma resumida. O ambiente onde acontecem, tem vírgula não, onde acontecem as ações mostra a distância entre as personagens, ponto.
entre as personagens. Ponto. Na mesma linha, caso estivessem mais próximos, caso estivesse mais próximo, ela saberia que, ela saberia que, ela saberia que não havia um só soldado. Ela saberia que não havia um só soldado. Feito? Ainda resumi. O grande dele foi número 2. Nos contos de amor, a identificação entre o leitor e o texto são quase garantidos, visto que há um caráter universal quando se fala de amor. Com base nessas ideias, explique por que podemos afirmar que nesse conto há princípios de universalidade e atemporalidade. Quem é que vai ler para mim o conceito de princípio da universalidade? Vai. Atemporalidade. Pronto. Então vamos lá. Coloquem aí. A ideia do pássaro, a ideia do pássaro remete à liberdade. Ponto e vírgula. A do canhão, ponto e vírgula, a do canhão, a do canhão remete ao universo de combate. Correção ok? Vamos passar agora para a página 15, dia 2/12 do 2020. É produção textual, depois Diana passa. 2. Hoje é quarta-feira. É. Vamos lá? Vamos começar?
Oxe, rapidinho. Vá, enquanto eu arrumo aqui. Gente, vejam só, a partir de agora, nós vamos estudar outras figuras de linguagem, tá certo? Como a comparação e a metáfora, mas é bem fácil. Deixa eu explicar para vocês. Se eu falar assim, eu tenho duas possibilidades, tá? Acho que eu vou para o quadro. Fica melhor para explicar. Pessoal de casa, eu vou pro quadro um pouquinho, tá? Só para explicar essas duas figuras de linguagem. Então, acho que dá para vocês verem. Vejam só. Nós temos aqui duas figuras de linguagem, que é a comparação e a metáfora. A comparação, o nome mesmo, né, já fala muita coisa. Quando eu comparo um ser com o outro. Como assim, Jéssica, um ser? Pode ser um ser vivo ou não vivo. Você fala assim, esse piloto é melhor do que aquele. Eu estou comparando eles dois. Então, vejam só. Aqui eu tenho assim, Maria, para ver, gente. Maria é como uma flor. Aqui está rolando uma comparação, tá? Estou comparando Maria a quem? A flor. Então, aqui é uma comparação. Mas como é uma metáfora? A metáfora é quando eu faço a mesma comparação. A metáfora é quando eu comparo uma situação. Porém, o que é que tem aqui que não tem aqui? O conectivo. Nós chamamos de metáfora uma comparação implícita. É quando eu falo assim, o teu sorriso é a luz da minha vida. Então, o teu sorriso é como a luz da minha vida. Mas qual é a diferença aqui? Na comparação, eu tenho um conectivo explicitando essa comparação, enquanto na metáfora eu não tenho. Deu para entender? Agora, como é? Você fala assim, Maria é uma flor. Então, significa dizer que ela é um vegetal? Não. Ela é delicada, ela é bonita, ela é cheirosa. Então, isso daqui é uma figura de linguagem, por quê? Porque não é de forma denotativa. Porque se for de forma denotativa, ela de fato é uma flor, ela é uma planta. Isso aqui é o quê? Conotação. Por que uma conotação? Porque é uma linguagem que não é levada ao pé da letra. Você falar assim, rosa é uma flor. Como é que eu vou saber se isso aqui é conotação ou denotação? E aí? Como é que eu vou saber se isso aqui é linguagem figurada ou não? Não, é não. Porque o nome dela é rosa. Até a flor ali também. Eu só vou saber se isso aqui é uma linguagem conotativa ou não, a depender do contexto. Porque vai que a minha mãe se chama Rosa. Vai que eu estou com a rosa em mãos. Então, o contexto que vai me falar se isso aqui é conotação ou não. Deu para entender? Se eu trocar rosa por margarida, margarida não é uma flor? É.
Mas eu posso ter alguém conhecido que chama Margarida, não posso? Dona Margarida. Então, eu só vou saber se é ou não conotação a partir de um contexto. Então, eu vou falar assim, João é uma máquina. João é uma máquina de trabalhar. Isso daqui é uma comparação ou uma metáfora? Legal. Como é que eu transformo isso aqui em uma comparação? João é como. Fica aqui, ó, escondidinho. Agora, quais são os outros conectivos que também nós usamos para comparar? Se eu falo menino, tu é que nem teu pai. Esse que nem eu uso para comparar também? Uso. Então, tem que entender sempre o contexto. Quando se trata de conotação e denotação, a gente tem que entender sempre o contexto que as palavras estão inseridas. Deu para entender, pessoal? Beleza, daqui a pouco eu levanto de novo. Só fica rindo o pessoal de casa ver o quadro, ainda mais com o piloto rosa, mas tudo bem. Eu vou falar algumas frases, eu quero que vocês falem para mim se é comparação, se é metáfora, tá bom? Preste atenção. Vamos lá. Você falar assim, amor é um livro. Comparação ou metáfora? Metáfora. Você fala assim, amor é sorte. Metáfora. Você fala assim, amor é como um pensamento. Já deu para entender qual é a diferença? Ótimo. Vamos para o livro então, tá bom? Figuras de linguagem, comparação e metáfora. Um importante recurso expressivo para a construção dos textos são as figuras de linguagem, como a hipérbole, que nós já estudamos. O que é hipérbole, minha gente? Consiste no quê? Em um exagero. Mas é um exagero proposital ou não proposital? Alguém pode dar exemplo de hipérbole? Isso. Neste capítulo, vamos estudar outras figuras de linguagem, como a metáfora e a comparação. Então, vamos lá. A comparação. Observe os excertos a seguir, retirados do conto de Raquel de Queiroz. E, de vez em quando, eles deixavam um poste e davam uma volta como pássaros mansos, que abandonassem o puleiro no ensaio de voo. Então, fala para mim, se esse primeiro trechinho que eu li, nós temos a presença de uma comparação ou de uma metáfora. De uma comparação. Aí, puxa uma setinha aí no teu livro e já informa que esse primeiro trata-se de uma comparação. Porque se vier a perguntar mais embaixo, você já sabe que o número 1 é comparação. Número 2 agora. O objeto mais delicado que encontrou foi uma grande caneca de louça branca, pesada como uma bala de canhão, na qual, em breve, lhe iriam servir o café. Então, vejam só. Olha onde está a metáfora. O objeto mais delicado que encontrou foi uma grande caneca, pesada como uma bala de canhão. Desculpa. Como a bala de canhão também é o quê? Comparação. Então, no fragmento 1 e no fragmento 2, ambos são o quê? Comparação. Aí, agora, nós vamos para a primeira questão. Nos fragmentos lidos, são feitas comparações entre termos. Ou seja,
A aproximação de elementos entre os quais há certa semelhança. Quais os elementos comparados em ambos os casos? Então, vamos lá. No primeiro fragmento, o que é que está sendo comparado? Oi? A comparação entre quem? Entre os pássaros e quem? E os dirigíveis. Então, ó, vocês colocam assim, dirigíveis e pássaros. Isso. Número 1, dirigíveis e pássaros. E no 2, qual é a comparação? Caneca e bala de canhão. Então, pessoal de casa, primeira questão, na frase 1, no fragmento 1, dirigíveis e os pássaros. 2, caneca e bala de canhão. Beleza? Agora, o número 2. A comparação ajuda a ilustrar uma determinada situação, deixando-a mais clara para o leitor. Que aspecto está sendo comparado? Vejam só. Inicialmente, está sendo comparado o quê? Observa aqui. O voo de um dirigível ao voo de quem? E no 2 está sendo comparado o peso de uma caneca ao peso de quem? De uma bala de canhão. Então, é isso, tá, pessoal? Número 2, compara-se o voo de um dirigível ao voo de um pássaro. Por fim, compara-se o peso de uma caneca ao peso de quê? Pronto. Conseguiram fazer a resposta aí? Compara-se o voo de um dirigível a de um pássaro. E, por fim, compara-se o peso de uma caneca ao peso de uma bala de canhão. Oi? Meu amor, eu... Vamos pesquisar, né? Porque eu também fiz a mesma pergunta ontem. Para que serve? Ó, um balão dirigível é uma aeronave mais leve do que o ar, que pode ser controlada por um condutor. Os balões dirigíveis sustentam-se no ar através de uma grande cavidade que é preenchida. Dessa forma, eu acho que é
Porque no lugar que ele estava, ele reclamava. Parece um balão. Eu vi aqui a foto. Agora, assim, os dirigíveis, eles não são nada comuns, né? Eu tenho 30 anos de idade e nunca nem sequer vi um dirigível, a não ser por uma foto na internet. Mas, na verdade, ele fala aqui, ó, o transporte por meio de um dirigível entrou em desuso em 1937. Aí você vê, faz muito tempo, né? Foi. Aqui fala assim, ó, devido a um grande incêndio causado pelo acidente da aeronave Hindenburg, naquele tempo, esses balões gigantes eram preenchidos com gás, que é altamente inflamável. É perigoso, né? Agora sim, é enorme. É um balão enorme. Lá, quando eu fui na frente da minha casa, eu vi um balão. Era lá, e eu demoro para não estar de grande, eu não ia helicóptero. É, né? Ó, aí, indo pelo contexto histórico, fala que os dirigíveis, eles foram usados muito pelos alemães lá na Primeira Guerra Mundial, para bombardear o território britânico. Mas por pouco tempo, porque o gás deixava os balões muito assim, suscetíveis a explodir, né? Aí fizeram aqui a pergunta, mas por que não usamos mais dirigíveis hoje? Aí o repórter respondeu, na verdade usamos sim, para publicidade e cobertura de eventos, em especial os esportivos. Mas os dirigíveis mais modernos, eles são preenchidos com gás hélio, que não é inflamável. Que hoje eles nem são chamados mais de dirigíveis, são chamados de aeronaves híbridas. Queria ver um dia na vida um dirigível. Vai? Terceira questão. Número 3. Normalmente, a comparação ocorre de maneira explícita. E que termo indica isso? Ó, vejam só. Eu falei que a comparação ela é feita de maneira explícita. Porque quem é que fica aparente? O conectivo como, tá certo? Aí vocês colocam aí. A partícula como indica a comparação. Terceiro, a partícula como. Pode ser. Indica a comparação. Número 4. Pensando. Desistiu? Desistiu? Ah, tá bom. Pensando no texto como um todo, qual é o efeito de sentido gerado a partir dessas comparações? A ideia do pássaro remete o quê? Um pássaro, ele é o quê? Um pássaro, quando ele está voando por aí, ele dá a sensação de quê? Liberdade. Tá certo? Então, coloque aí. A ideia do pássaro remete à liberdade. Sim. Pode ir, Zé. Vou explicar agora essa partezinha de baixo, tá certo, minha gente? A comparação, ela também pode ser chamada de símile. Então, se eu colocar símile em alguma prova que nós faremos futuramente, vocês vão entender qual é a comparação? Beleza. Então, a comparação
ou símile é uma figura de linguagem que possui um processo explícito em sua comparação sintática, na qual se faz uso de termos que estabelecem relação entre as palavras, tá bom? Então, quais são os conectivos que expressam a comparação? Olha lá no finalzinho do boxe. Do que, como, que nem, igual e etc. Tá? Então, grite isso aí que é importante, gente. Que nem foi o exemplo que eu dei. E agora a metáfora. A metáfora, ela é bastante semelhante, né, com a comparação, porém, é uma comparação implícita. Escreve aí onde tem metáfora, comparação implícita. Comparação implícita. Ok? Aí o fragmento fala o seguinte: os segundos piscavam no relógio. Vejam só. Na metáfora, o como, o que nem, o igual, ele fica implícito. Mas em qual partezinha desse fragmento caberia um conectivo? Os segundos piscavam no relógio. Ficava entre as palavras piscavam e o nó, né? Aí, como é que nós transformaríamos isso em uma comparação, Vitor? É. Aí, fala como ficava na comparação? Isso. Deu para entender a diferença entre uma e outra? Então, vamos lá. O verbo piscar, em destaque, foi empregado em sentido figurado, o que ele normalmente significa em sentido literal. Significa o quê? Piscar, no sentido literal. No significado do dicionário, o que significa piscar? Natália está piscando. Significa o quê? Abrir e fechar, tá? Eu ia falar que o tempo vai muito rápido, igual o fiscal. Como? O tempo passava rápido, igual o fiscal. Então, no sentido literal, significa abrir e fechar. No sentido literal, significa abrir e fechar. Quando eu falo de sentido literal, é o sentido do dicionário, é o significado do dicionário, tá bom? Número 6. Naturalmente, os segundos não abrem e fecham, tampouco piscam. Eles apenas passam. Diante de tal consideração, qual a informação que nos traz a frase em destaque? Movimenta-se o quê? Rápido ou lentamente? Rapidamente. Então, a frase nos dá a entender que os segundos se movimentam rapidamente, tá? Então, nos traz a informação de que os segundos passam rapidamente. Aí, ó, vê como é que você acaba fazendo a comparação, assim, a analogia, né? Tem gente que fala assim, menina, ela passou tão rápido como um piscar de olhos. Quando eu falo que a aula passou rápido, igual um piscar de olhos, isso é linguagem denotativa ou conotativa? Conotativa, porque ninguém vai piscar e a aula vai acabar. Você vai piscar 1 zilhão de vezes, né? Então, significa que foi muito rápida, tá certo? Oi? A informação
de que os segundos passam rapidamente. Número 7. Existe algum termo que explicitamente estabeleça a relação entre os segundos e piscar? Vejam só. Existe algum termo que explicitamente estabeleça essa relação entre os segundos e piscar? Sim ou não? Não entendi, não. Vamos ler de novo para entender melhor, porque nem eu entendi bem essa pergunta. É a número 7. Existe algum termo? Os segundos e piscar? Tem algum termo que, de forma explícita, como, que nem, igual, que estabeleça essa relação entre os segundos e o piscar de olhos? Tem algum termo, alguma palavrinha que consiga expressar de forma explícita essa relação entre passar os segundos e o piscar de olhos? Tem alguma palavrinha que traga de forma explícita para a gente? Não. Não tem, pessoal. Não tem, tá certo? Então, trata-se de uma relação... Oi? Metáfora. Quando não é explícita, é implícita. E se for implícita, é uma metáfora. Não, pois trata-se de uma relação implícita. Oi? Isso. Deixa eu ler o oitavo. A relação entre os termos ou ideias é feita com base em uma transferência de significados. Assim, podemos afirmar que essa transferência ocorre, pois pensamos primeiro no termo piscar, significa literalmente, e em seguida buscamos entender o que ele representa, em um novo contexto, associado à passagem do tempo. Ou nós notamos que há uma relação entre o termo piscar e a ideia sobre a passagem do tempo, porém, não podemos afirmar que essas ideias estejam em comparação, ainda que de forma implícita. E aí, A ou B? Ok. Oitava. Aí vamos lá. Como analisamos no fragmento do conto de amor, ocorre uma aproximação entre elementos que guardam alguma semelhança. Piscar é uma ação rápida, instantânea. E essa mesma sensação é sentida na passagem das horas. Dessa forma, houve o emprego de uma figura de linguagem bastante expressiva, a metáfora. Lê para mim o que significa metáfora, Victor, por gentileza. Metáfora é a figura de linguagem que está baseada em uma comparação de significativos de elementos. Tal aproximação só se infinita dos textos, pois não foi empregada as partículas de partículas. A palavra é, portanto, usada fora do seu significado. Para entendê-la, é necessário fazer uma transferência de significado literal para o significado. Ok. Leia o segundo parágrafo, por gentileza, Natália.
Ok. Vamos prosseguindo. Acharam fácil ou difícil esse assunto? Fácil, né? Vamos ao texto, à leitura do texto. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou te inserir, tá? Na leitura, pode ser? É que tá para passar o livro, né? Vamos lá. Memórias de um café, página 18. Tá? Tinha colocado a data de hoje. Você esqueceu ou você não tem? Esqueceu, né? É mais histórias de amor. Eu gosto de histórias de amor. Memórias de um café. Acordada há poucos minutos, ela colocou seu café recém-preparado, ainda bem quente, sobre a mesa. Sempre esperava um pouco até que atingisse a temperatura que mais lhe agradava. E enquanto isso, tinha o costume de pegar o pão, a faca, o queijo e alguma fruta escolhida no acaso, ao acaso na geladeira. O cheiro de café pronto que tomava todo o espaço da pequena cozinha, junto com o ar frio da manhã, típico daquela época do ano, trouxe à mente a lembrança de um café que tomaram em um local fuleiro, mas com charme único no bairro de Montmartre, em Paris. Era a primeira viagem internacional juntos. Sonho dos dois, que vinham ainda da época de namorados, que finalmente havia se realizado. Entraram naquele local às pressas, buscando apenas uma trégua do vento úmido e congelante do inverno francês. Naquele balcão gasto, bem diferente dos móveis novos da cozinha, permaneceram por longos minutos, aquecendo-se e trocando palavras de afeto. Lentamente foi colocado as coisas sobre a mesa, porém sonolenta, esqueceu-se da manteiga, o que a obrigou a retornar à cozinha. Por distração, derrubou a faca no chão. Em outros tempos, quando a exaustão se fazia presente por cuidar do filho pequeno, futuro, fruto do amor e do sonho compartilhado do casal, derrubavam tudo pela casa. Mais uma vez, os cafés matinais que tomavam juntos davam a energia necessária para cumprir as obrigações do dia. Era uma lembrança embaçada pelo cansaço, mas que não se apagava. Esboçou um sorriso no rosto. Quantas coisas aconteceram de lá para cá? Vai continuar? Vai. Após recolher a faca, caindo no chão, terminando de colocar as coisas na mesa, finalmente se trouxe. Antes de começar a beber o café, percebeu um silêncio ao redor. Bolos que não coloriam durante os cafés da época adolescente. Com a economia própria da casa, vestindo com a sua mão no sofá. Era um café mais delicioso do normal. Sem equipe, parecia bem amargo, como que a Vida. vida seria cafeteria. Ainda era aquela que se tivesse conectado, estivesse Próximo. De repente saiu do ambiente e voltou à realidade, sempre que era percebido. O papel havia iniciado, além do desejado, dois papéis iniciados. Como eles desviaram, ele e 3 anos, 8 meses e 17 dias. Hoje foi o primeiro papel que era sozinho. Eu amanhã tinha decidido que seria assim. Ele nada com o bolo que seria melhor para o Natália, termina, Natália. estava muito errado. Era um café que estava da Colômbia. Não tinha preferido. Foi, mas o coração está valendo. Não sei que eu, então, eu quero que não mais de pessoas que Pronto. Aí vejam só.
Esse também é um conto, né, de amor, conto de romance, mas nesse conto a história parece ser triste, porque sim. Por que acaba triste? Porque eles fazem uma analogia, né? Eles falam que o café esfriou. Quando fala que o café esfriou, significa o quê? Que o amor... O que aconteceu com esse amor? Acabou. Tinham decidido que seria assim. Ele, resignado, concordou que seria melhor para os dois. Enfim, resolveu tomar o café daquele jeito frio. Estava mais amargo do que de costume. De um jeito ou de outro, tiveram o privilégio de compartilhar mais de 23 anos de ótimos cafés. Então, não acabou tão bom assim, né? Porque para mim, a história de amor é boa quando acaba todo mundo junto, feliz, para sempre. Né? Mas aqui não. É mesmo, viu? Só final triste, misericórdia. Vamos às questões. Número 1. Em sua opinião, como é possível notarmos que o texto lido é um conto de amor? E aí? Porque é como se fosse uma memória, né? A lembrança de um relacionamento que durou mais de quantos anos? 23. Mais de 20 anos, né? Então, coloquem aí. A narrativa, coloquem assim. A narrativa, ajudar vocês. A narrativa, página 19, questão 1. A narrativa resgata a lembrança de uma história amorosa que durou mais de 20 anos. A narrativa resgata a lembrança de uma história de amor que durou mais de 20 anos. Vamos agora para o VOF. A narrativa tem 2 espaços, e um deles é Paris. Verdadeiro. Trata-se de uma narrativa que acontece em um lugar indefinido. Não acontece lá em Paris e em outros lugares. O tempo é cronológico, acontece no espaço onde mora a protagonista. Verdadeiro. A narrativa ocorre no século XVIII. Falso. A protagonista resgata seu passado com memórias amorosas. Verdadeiro. O tema do conto é o amor frustrado da protagonista e a memória triste e amarga. Parece ser uma história triste e amarga? Não, porque no final ela fala que eles tiveram um filho, que foram felizes por mais de 20 anos. Então, não é nada frustrado aqui não, só não deu certo, o café esfriou, paciência. O conto Memórias de um Café explora a memória amorosa de uma mulher, tempo passado, cuja posição é de um narrador protagonista. Nem existe esse, minha gente. Entre parênteses, meu amor. E outra coisa, o texto é em terceira pessoa, tá? O foco narrativo é em terceira, não é em primeira, não. Oi?
O erro foi esse. Ficou como a sequência, turma? Misericórdia, que bagunça. Fala só um. Deixa o menino. Deixa da tua chatinha. Nem consigo. Mas eu ainda deito, tento, mas não consigo. Ó, número 3. Quais os elementos que compõem o enredo do texto? E agora, gente? Quais elementos? Ótima resposta. Vamos lá. As lembranças da protagonista. As lembranças da protagonista. Vírgula. Colocaram a vírgula já? Mas também, mas de porém, mas também, no bem, mas também as lembranças do filho pequeno, as lembranças do filho pequeno e do fim do casamento. Oi? O pessoal tá com dúvida aqui. É a sequência? Lá de cima, minha gente, bita aí para mim. Não, VF. PF, VF. PF, VF, VFF. Número 4. No conto de Amor Lido, há a presença do tempo cronológico e psicológico. Justifique essa afirmação esclarecendo como é possível perceber cada um desses aspectos relacionados ao tempo. Eu expliquei para vocês ontem que o tempo psicológico ele passa onde? São lembranças, são memórias. E o cronológico, ó, manhã, tarde, noite, madrugada, 8 horas da manhã, meio-dia, 10 horas da manhã, 4 horas da tarde, tá certo? Então, vamos lá. Como é que nós conseguimos perceber isso daí? Quando o narrador... Oi? Ela tem que na hora que ela estava limpando e a memória dela, quando ela lembra. É porque, assim, essa narrativa se passa em 2 momentos. As memórias dela e o momento atual. Então, as memórias é o tempo o quê? Psicológico. E o tempo presente é o tempo o quê? Cronológico, tá?
Então, você pode colocar isso daí, que a narrativa se passa em dois momentos. Quando ela resgata o passado, é tempo psicológico. Quando ela trata do presente, é tempo cronológico. A narrativa se passa em dois momentos. Primeiro, ela resgata as lembranças, configurando o quê? Tempo psicológico. Quando ela fala do presente, é tempo cronológico. Eu quero que vocês respondam a número 5 sozinhos. Respondam a questão de número 5 e depois me falem se é fácil ou muito fácil, tá bom? Eu acho que vocês vão dizer que é muito fácil. E aí, Vitor? E aí? Qual é o erro? Qual é o erro? Da primeira? Sem caráter, vulgar, sem sentimentos, misericórdia. A bicha não merece isso, não. Ela foi tão sentimental, né, ao falar das lembranças dela, do término, enfim. Pois é. Quinto, vocês marcam aí a segunda alternativa, né, que eu vou colocar aqui como letra B, mas não tem a letra não. Número 6 agora, sexta questão. Na frase, era uma lembrança embaçada pelo cansaço, podemos observar a presença da metáfora. Olha aí. Agora, onde é que se escondeu o conectivo? E aí? Era uma lembrança embaçada pelo cansaço. E como... Isso. Aí, o que, é que vocês vão fazer? Vocês vão puxar uma setinha entre o era e uma e vou colocar como. Era como uma lembrança. Tá bom? Então, vamos lá. Identifique a palavra responsável pela construção da metáfora. A metáfora, ela é construída a partir de qual palavra?
A palavra embaçada, tá bom? Então, a partir da palavra embaçada. Aí, na letra B, pergunta assim: qual o significado literal? O significado literal é o significado do dicionário. O que é que significa algo embaçado? Deixa eu pesquisar aqui. De acordo com o dicionário. Embaçado, significado, dicionário. Embaçado é sem transparência. Vamos ver. Significado de embaçado. Algo desprovido de cor, que ficou pálido, que deixou de brilhar, sem brilho, embaciado. Então, nós podemos colocar qual resposta aqui? Qual o significado literal? Significa algo com pouco quê? Claro. Pouco claro, Isaías? Com pouco brilho. Então, algo com pouca nitidez. Fica mais bonito. Algo com pouca nitidez. Usei. Aí, na mesma linha, continua. No contexto, vírgula. Pronto, na mesma linha, no contexto, vírgula, o sentido traz. O sentido traz. Traz não, diz. O sentido diz respeito a uma lembrança. No contexto, vírgula, o sentido diz respeito a uma lembrança. Já desgastada. Desgastada. Algo com pouca nitidez. Ponto na mesma linha. No contexto, o sentido diz respeito a uma lembrança já desgastada. Ou seja, uma lembrança que não brilha mais, uma lembrança que não é mais nítida. Ó, a letra C é bem facinha. Reescreva o fragmento transformando a figura da metáfora em uma comparação. Pode ser assim também, ó. Era uma lembrança embaçada, como... Não, deixa assim mesmo. Era uma lembrança... Era como uma lembrança... embaçada... pelo cansaço. Era como uma lembrança embaçada pelo cansaço. Já pesquisaram algo sobre o trabalho? Não, cuidado, viu? Imagina. 8. Fadas. É fadas de vocês? Conto de fadas, características e frescura. Pouquinho. Oxi. Não. Aí você não vai ganhar o ponto.
Ó, letra D. Em sua opinião, a figura de linguagem tornou o fragmento mais expressivo e criativo. Qual foi que deixou mais criativo e expressivo? A metáfora ou a comparação? A metáfora. Por quê? Pois, pois exige maior, exige maior, com X, atenção do leitor. Sim. Página 20. Página 20. Ainda bem que vocês gostaram desse assunto. As pessoas geralmente não gostam muito dele, não. Oi? Então, vou fazer até 21. Sétimo, releia o último parágrafo do texto e responda. Deixa eu ler o último parágrafo. Enfim, resolveu tomar o café daquele jeito, frio. Estava mais amargo do que de costume. Era um café de safra especial da Colômbia, um dos seus preferidos. O olho encheu, mas o coração estava leve. De um jeito ou de outro, tiveram o privilégio de compartilhar mais de 23 anos de ótimos cafés. Lido. Apesar do ponto retratar a separação do casal, não se pode falar em ausência ou inexistência do amor no ponto. Por que, minha gente? Porque nós não podemos falar que eles não se amavam, que houve um desrespeito, como, por exemplo, no texto de Tangerine Girl. E aí? Não se pode falar em inexistência do amor, por quê? E aí? Porque assim. Pois eu acho que eu não conhecia isso para poder buscar, mas era então não conhecia. Porque assim, vejam só, vocês conseguem perceber que ela conta sobre esse relacionamento com muito sentimentalismo, por isso que aquela questão que Vitor falou que era absurda, estava errada. Então, ela transformou todo esse sentimento por uma lembrança o quê? Uma lembrança boa, não é, gente? Então, ó, coloque aí. Não se pode falar em falta de amor, pois ela transformou o sentimento em uma lembrança boa. Não se pode falar em falta de amor, pois ela transformou o sentimento em uma lembrança boa. A letra certa. É, meu amor, tu vai começar sempre pela letra A.
Daqui a pouco a gente vem para cá, tá? Vamos lá. Letra B agora. No último parágrafo, há uma metáfora que simboliza a transformação do amor compartilhado, do amor vivido em amor-memória, amor-lembrança. Quais termos ou frases que estabelecem essa relação metafórica? Então, vou precisar voltar novamente no último parágrafo, tá? Para entender onde é que se encontra essa metáfora. Deixa eu ver aqui. Enfim, resolveu tomar o café daquele jeito frio. Estava mais amargo do que de costume. Era um café de taça especial. Então, vamos lá, meus amores. Primeiro ele pergunta, né? No último parágrafo, primeiro, deixa eu entender aqui, tá? Sabe qual é a relação que estabelece uma metáfora? De enfim até frio. Anote aí no fragmento. Enfim, resolveu tomar o café daquele jeito frio. Aí vocês vão escrevendo até costume. Estava mais amargo do que de costume, do que o costume. Abre aspas e fecha aspas, tá? Enfim, até costume. Até costume, isso. Pessoal de casa, tá acompanhando tudo direitinho aí, gente? Vocês são tão calados. Até costume. Pronto? Na oitava questão ele pergunta assim. Presta atenção. Na oitava questão pergunta. Levando em conta os exemplos que vocês escreveram aí na letra B, podemos afirmar que em ambos há o uso da linguagem comparação, sim ou não? Tem algum conectivo aparente? Tem. Aonde? Mas, gente, vejam só, você falou que... Não, porque do costume não é uma comparação. Então, não, tá? Então, não.
Não, pois a comparação é implícita. Não, pois a comparação é implícita. Oitavo. Não, pois a comparação é implícita. Oi. A maioria. Sendo metáfora é implícita. E quando se trata de poema, de uma música poética, sempre vai ser metáfora, porque metáfora está mais na poesia. Nove, leia o fragmento a seguir, retirado de uma canção, de Caetano Veloso. Finjo-me romântico, mas sou vadio computador. Ó, vamos ler de novo. Finjo-me romântico, mas sou pananã, pananã. Então, aqui, percebe-se que é uma metáfora, não dá para perceber? Onde é que entraria o conectivo? Como? Mas sou igual, né? Vamos colocar outro, vamos começar igual ao vadio computador. No trecho, foi utilizada a figura de linguagem metáfora. Explique-a e indique como houve a transferência de significado entre termos e ideias. Vamos lá. Essa é um pouquinho grande, tá, gente? Bora? A metáfora fundamenta-se. Mariana Roberta está aqui. Você não está. O melhor de vocês é sexta-feira, deve estar muito pessoal trancada, deve buscar as fichas de gravação. Tá certo. Eu acho que é para dia 3, né? Ou não, eu acho que é sexta e não, né? Mas o dia certo aqui. Faltou alguém para receber? Gente, preste atenção. Paula pediu para avisar vocês para vir buscar a ficha do trabalho de redação, né? Redação e geografia. Então, vocês precisam vir à escola para pegar essa proposta, viu? Porque vai ficar sem nota. Bora lá? Geografia e redação, né? Só geografia? Bora lá? A metáfora fundamenta-se na ideia. A metáfora fundamenta-se na ideia de que. A metáfora fundamenta-se na ideia de que a pessoa finge ser romântica / sentimental. A metáfora fundamenta-se, bora Isaías. A metáfora fundamenta-se na ideia de que a pessoa finge ser romântica. A metáfora fundamenta-se na ideia de que a pessoa finge ser romântica. Vírgula. Mais de porém. Mas é bastante racional. Mas é bastante racional. Ok? Só isso. Tudo certo aí com vocês? Ok. Letra B. Reescreva o fragmento utilizando a figura de linguagem comparação. Aí como é que fica? Pareço romântico, mas sou frio como o computador. Ou se não, usa aquela sugestão que eu dei no começo. Existem várias opções. Eu não entendi por que ele colocou a palavra vazio.
É aí que as palavras têm múltiplos significados, né? Definição e formação. As pessoas que precisam fazer aula presencial, o simulado também tem que ser presencial. Então, se não estudiar no simulado, eu vou faltar para fazer em casa, não falta ler, tá? Vou fazer essa chamada de semana. Então, eu disse que não vai ser É 11h59. Próximo. Vamos lá. É a 10ª, né? Identifique as frases abaixo e relacione C para comparação e M para metáfora. Bora lá. Posso começar? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Ó, letra A. A vida vem em ondas como o mar. Como o mar. E aí? Comparação ou metáfora? Eita, tem o como. Vamos lá. 10º C. 11ª do 10º é C. Aí vem. A rosa de Hiroshima, a rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida e inválida. Metáfora ou comparação? Metáfora. Não tem nenhum conectivo, nenhum termo que mostra comparação aparente. Goza, goza da flor da mocidade. Metáfora. Sim, é como a flor. Comparação. C, M, M, C. C, oi? Que bom, né? M, C. 11ª. Leia as frases a seguir. Leia as frases a seguir e assinale aquela que não apresenta a classificação correta. Vamos lá? Sabemos que os irmãos são como gato e rato. Tá certo, né? Qual é o conectivozinho aparente? O como. O amor é o rio por onde passam todas as coisas. O amor é como o rio. Então está certo. Metáfora. Você percebeu que está sendo escrava de um amor? Sua chegada mexeu profundamente comigo, como um terremoto. Então, a resposta correta é a letra C. Fazer logo. Aí vocês fazem um trabalho em casa, estudam para o simulado, não é? 12ª. Na frase, todos somos os fios do tecido. Ao exemplo de metáfora. Gente, ele já está afirmando, tá? Que tem metáfora aí. Mas onde é que se encontra essa metáfora? Bora lá. A metáfora ocorre... A metáfora ocorre na aproximação entre a vida com quê? Com um tecido. A metáfora ocorre na aproximação entre a vida com o tecido. A aproximação que ele fala é comparação, tá? Porém, uma comparação implícita. Vende, vende. Fechado, todo fechado. Feito? Posso prosseguir? Feito, Vitor? Metáfora. Uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível.
Uma meta existe para ser um alvo, mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível. Por isso, não se meta a exigir do poema que determine o conteúdo de sua lata. A metáfora é uma figura de linguagem identificada pela comparação subjetiva, pela semelhança ou analogia entre elementos. O texto de Gilberto Gil brinca com a linguagem, remetendo-nos a essa conhecida figura. O trecho em que se identifica a metáfora é: uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata, uma meta existe para ser um alvo. Por isso, não se meta a exigir do poeta, que determine o conteúdo em sua lata. E aí, A, B, C, D ou E? Cadê? Uma meta existe para ser um alvo. Para ser como um alvo, né? Isso mesmo, letra C. A 14ª nós não vamos fazer agora, até porque nem vai dar tempo, tá, gente? Então, não vou passar tempo para casa, vou deixar vocês estudando para o simulado. Quando é que ela estará aqui? E a sexta, aí na sexta-feira ela dá seguimento, tá bom? Hoje nós conseguimos caminhar bastante. Não guardo o livro, eu vou para cá, ó, para explicar isso para vocês, certo? Vou encerrar a gravação por aqui. A gente vai